Tirania de Aço capítulo 122 Defesa de Kufstein. Teodorico estava à frente de seus exércitos. Haviam marchado de Viena a Kufstein nas últimas semanas, enquanto Berengário se empenhava na defesa de Innsbruck e do banho de sangue que seria o resultado. Teodorico acabara de chegar ao Visconde de Kufstein. Eles estavam atualmente no baronato de Kitzbühel, onde planejavam sitiar Kitzbühel antes de marchar para a cidade de Kufstein. No entanto, ao entrar na região, notaram estranhos fortes no padrão de estrelas protegendo as aldeias locais. À medida que se aproximavam, projéteis explosivos caíram sobre seu exército, atacando suas forças. Não demorou muito para que Teodorico e suas forças começassem a entrar em pânico. Kufstein não deveria estar aberto para a tomada. Algo estava errado, mas eles não podiam desistir por causa desse incidente, pois Teodorico começou a reunir suas forças que estavam aterrorizadas pelas armas misteriosas que bombardeavam suas fileiras. Teodorico imediatamente começou a ordenar uma retirada da aldeia em que eles inicialmente queriam invadir. Apesar de ter um número esmagador, eles não podiam chegar perto da aldeia sem perder centenas de homens e, como tal, Teodorico comandava suas tropas. Recuar. Volte para Kufstein. Claramente, Kitzbühel é leal a Berengar. Devemos reagrupar com Lind e suas forças. Embora este evento fosse chocante, Teodorico não conseguia imaginar a possibilidade de que Lind o tivesse traído e, por extensão, seu pai. Como tal, ele imaginou que era o ato do barão local que recebeu ordens de Berengário. Projéteis explosivos, disparados de canhões de cerco de 24 libras explodiram com o impacto. A explosão explosiva e estilhaços rasgando os corpos dos homens afetados por ele. Os homens ficaram aterrorizados com tal poder destrutivo e rapidamente recuaram na direção de Kufstein. Com defesas avançadas, uma única pequena fortaleza estelar poderia proteger a vizinhança das cidades e vilas locais dos invasores com bastante eficiência. Se o exército estivesse disposto a sofrer mais perdas, eles poderiam ter tomado a cidade potencialmente até a fortaleza. Mas seu objetivo principal era capturar Kufstein e saqueá-la. Como tal, eles abandonaram a ideia de invadir Kitzbühel e as regiões vizinhas. Em vez disso, decidiram colocar sua fé em Lind. Depois de marchar por mais algumas horas, o exército, cuja moral estava muito abalada pelos eventos anteriores, chegou à cidade de Kufstein, onde, para sua surpresa, toda a cidade foi cercada por fortificações tão impressionantes que eram semelhantes às que haviam causado destruição sobre suas forças na aldeia de onde tinham acabado de fugir. Felizmente para eles, os canhões não dispararam à vista, convencendo Teodorico de que seu exército de 5.000 homens era realmente bem-vindo na região. No entanto, ao se aproximar dos portões da cidade, notou que eles permaneciam fechados. Um pouco depois, ele notou o distinto cabelo loiro morango sedoso de Lind esvoaçando ao vento nas muralhas acima. Ela estava vestida com um vestido preto e dourado que Berengário lhe deu de presente que parecia ser da Tudor, que ainda não havia acontecido neste mundo. Teodorico imediatamente sentiu seu coração disparar ao contemplar a beleza celestial e, como tal, abriu um sorriso ao solicitar a entrada na cidade. Minha querida Lind, você poderia por favor abrir os portões para que possamos impor o governo de seu pai sobre esta região rebelde. No entanto, a reação de Lind às suas palavras confundiu o velho visconde. Ela o encarou com um olhar de pena, misturado com desdém, enquanto sua voz angelical ressoava no ar, ordenando aos defensores nas paredes que desencadeassem o inferno. Abrir fogo. No momento em que o Visconde Teodorico ouviu aquelas palavras ditas pela jovem beleza que ele tanto desejava, seu coração afundou em um abismo. No segundo seguinte, o trovão de 1000 mosquetes e dezenas de canhões de cerco de 24 libras explodiram, devastando o exército de 5.000 homens. Lind saiu rapidamente do campo de batalha e permitiu que os homens da guarnição fizessem seu trabalho. Em seu último momento, Teodorico percebeu que havia sido enganado. Que Lind havia traído seu próprio pai e atraído ele e seus homens para Kufstein para que o inimigo pudesse enfraquecer as forças do conde Lothar. Ele havia caído completamente na armadilha, e seu suzerano estava totalmente inconsciente da traição de sua filha. Depois de perceber isso, uma bala de mosquete perfurou o bastidor do Visconde em seu crânio, onde transformou seu cérebro em mingau antes de sair do outro lado do capacete. Com o avanço da fortaleza estelar e os homens nas muralhas que a protegiam, não havia uma única área onde o inimigo pudesse se esconder. Eles foram rapidamente dilacerados por balas de mosquete,
tiros de vasilhas e granadas explosivas. Seus membros espalhados pelo campo de batalha, ao lado dos restos de seus cadáveres e da pasta de carne respingada daqueles azarados o suficiente para não deixar um cadáver intacto para trás. Sem seu comandante, o exército rapidamente caiu no caos. Alguns se desviaram para as paredes esperando que estivessem fora da linha de tiro. Outros se afastaram e foram despedaçados pelos canhões. Muito parecido com a defesa de Innsbruck por Berengário, o cerco de Kufstein, se aqui poderia ser referido como tal, foi rapidamente transformado em um mar de morte. Não havia lugar para esses homens correrem dentro dos limites do Visconde de Kufstein. Cada aldeia era protegida por sua própria fortaleza, estelar e uma pequena guarnição de homens para defendê-la. Para sitiar a cidade de Kufstein, normalmente seria necessário passar pelo caminho dessas fortalezas e primeiro abrir o caminho. No entanto, se alguém fosse tolo o suficiente para ser atraído para essa armadilha, não teria escolha a não ser lutar para sair do caminho desses fortes. Como tal, os homens que permaneceram e tentaram montar alguma ofensa contra a cidade de Kufstein foram rapidamente dilacerados pelos muitos mosquetes que revestiam as paredes. Como as guarnições não eram os exércitos de campo de Berengário e, como tal, não eram a nata da colheita, demoravam mais para carregar a arma e, como tal, a matança foi prolongada em comparação com o banho de sangue em Innsbruck. Quanto às almas que voltaram pelo caminho por onde vieram, enfrentariam uma resistência feroz dos muitos fortes ao longo do caminho, a maioria dos quais já havia sido tolerante à marcha para a armadilha que lhes foi preparada. No final, nenhuma única alma que entrou em Kufstein com a intenção de invadir foi autorizada a sair viva. Berengário havia deixado a defesa da pátria para os comandantes da guarnição, e eles não decepcionaram o homem. Com a armadilha acionada e o exército inimigo aniquilado, 1/4 das forças de Lothar havia morrido dentro de Kufstein, um fato que ele não perceberia por algum tempo, que acabaria provando ser sua ruína. Pois quando as forças do Conde Otto finalmente saíssem da nevasca e entrassem em Viena, uma grande batalha se desenrolaria, uma na qual Lothar estaria agora em menor número devido às pesadas perdas que sofreu aqui em Kufstein. Tirania de Aço capítulo 123 Crise de refugiados. Depois que a batalha terminou e a área foi limpa, os portões da cidade de Kufstein foram novamente abertos e, como tal, refugiados de todas as regiões de língua alemã começaram a chegar a Kufstein em busca de uma vida melhor. Muitas dessas pessoas não tinham a capacidade de trazer nada de valor com elas, como tal, eles estavam apenas esperando que fossem recebidos de braços abertos. A notícia das reformas políticas de Berengário trouxe grande interesse entre as pessoas comuns para Kufstein, tornou-se um paraíso na mente de muitos que nunca pisaram em seu território. Embora as condições em que se encontrariam fossem muito superiores às vidas que tinham antes, sem dúvida uma vida de trabalho os aguardava. Enquanto Berengário estava em guerra, Linde foi deixado para trás para atuar como regente. Esta foi uma revelação chocante para os nobres que atualmente compunham a Câmara dos Lordes que tinham sido sobrecarregados com a tarefa de inaugurar a visão de Berengário enquanto ele estava fora. Porque Berengário não tinha encontrado um candidato adequado para chanceler, que no seu sistema seria, basicamente o homem que ele nomeou para agir como uma espécie de vice-presidente cujo voto desempate na Câmara dos Lordes, e que agiria como líder temporário quando Berengário estava ausente. Ele nomeou a pessoa em quem mais confiava ao seu redor como regente, que era, claro, Linde. Atualmente, Linde estava sentada no escritório de Berengar, onde assinava projetos de lei. Esses projetos de lei foram elaborados especificamente para lidar com os incidentes com os refugiados em crescimento. Embora eles tivessem anteriormente um influxo de camponeses fugindo de seus senhores e entrando em Kufstein, agora parecia que o mundo inteiro estava lutando por uma posição dentro da cidade ou nas muitas cidades e vilarejos ao redor. Berengar já havia estabelecido um departamento de imigração que lidava com a verificação de identidade e atribuição de mão de obra aos recém-chegados. Atualmente, a Linde estava em vias de aprovar o aumento de seu orçamento para que pudessem empregar mais pessoas para lidar com a atual crise de refugiados. Embora a cidade de Kufstein tenha sido projetada com um rápido crescimento em mente, ela mal podia acreditar nos custos incorridos para encontrar empregos adequados para esses migrantes e fornecer educação para eles e suas famílias. Agora que ela não estava mais grávida, Linde podia desfrutar de um copo de vinho ou uma caneca de cerveja de vez em quando e, como tal, ela lambeu os lábios enquanto o sabor delicioso do vinho tinto descia por sua garganta.
Fazia semanas desde que Berengário partira para a guerra e, no entanto, ela já começara a desejar muito que ele voltasse. Enquanto ela ponderava sobre quando seu amante finalmente voltaria para casa, a porta do escritório se abriu e Henrietta estava parada na porta. Ao longo dos últimos 6 meses, seu relacionamento Lindy melhorou gradualmente. Embora Henrietta sempre estivesse do lado dela, ela se acostumou com a ideia de ter um sobrinho e, como tal, passava muito tempo com o bebê Hans, o que resultou em algum grau de amabilidade entre ela e Lindy. Considerando que o castelo se tornara terrivelmente solitário sem Berengar ou seus pais por perto, ela só podia recorrer a Lindy para socializar. Assim, a pequena Luli se aproximou de Lindy, que estava ocupada assinando documentos, e perguntou sobre o que ela estava fazendo. "O que você está fazendo?" Lindy suspirou pesadamente enquanto largava a pena e sorria para Henrietta antes de responder sua pergunta. "Estou administrando os negócios de seu irmão para ele. Com a guerra, muitos camponeses vieram para Kufstein em busca de uma vida melhor e, como tal, tenho que expandir o departamento de imigração e o departamento de educação. Também tenho que colocar muitos deles para trabalhar na construção de seus próprios cortiços, o que, claro, leva tempo e dinheiro para esses camponeses não qualificados aprenderem a lidar adequadamente com o trabalho de construção." Essa Henrietta realmente não entendia metade do que Lindy estava falando, mas fingiu que sabia enquanto sorria e continuava a conversar com a mulher que antes desprezava. "Há algo mais." Lindy soltou mais um suspiro pesado e descansou a cabeça cansada em seu punho antes de reclamar de todo o trabalho que ela tinha que fazer devido à guerra. As vendas de armas aumentaram rapidamente, gerando lucro suficiente, mas também preciso expandir as guarnições e criar novos exércitos de campo para os esforços de guerra de Berengário. Embora 5.250 homens possam parecer muito, eventualmente haverá perdas, e esses homens precisam ser substituídos. Portanto, preciso delegar um certo setor do distrito industrial apenas para produzir armas e armaduras para nossas próprias forças. Eu realmente não sei como seu irmão consegue fazer tanto trabalho todos os dias, é cansativo." Como tal, Lindy tirou um jarro de vinho e derramou mais em seu cálice enquanto tomava outro grande gole da taça dourada. Ela estava bem ciente do enorme exército de cavaleiros teutônicos que estava chegando às suas fronteiras, e ela precisava reunir mais tropas para Berengário para que quando ele terminasse sua conquista, ele pudesse lidar com as forças da igreja. Como tal, ela havia iniciado um período de alistamento em que todos os residentes do sexo masculino de Kufstein com idades entre 16 e 20 anos foram forçados ao serviço militar por um período de tempo não designado. Isso também se aplicava a todos os migrantes que se dirigiam a Kufstein. Como tal, o número das forças de Berengário crescia rapidamente, tanto que as fábricas de armas não conseguiam atender à demanda do equipamento necessário para o campo e treinar os recrutas. Os problemas de Lindy eram temporários, uma vez devidamente distribuído para as regiões e educado nos ofícios necessários para suas carreiras. O Viscondado de Kufstein obteria uma quantidade significativa de benefícios com esse crescimento populacional. Felizmente, eles implementaram o sistema de 4 campos e os outros avanços agrícolas. Como tal, eles tinham o suficiente para alimentar a população em expansão sem depender de importações, pelo menos por enquanto. Decidindo que precisava fazer uma pausa, Lindy se levantou de sua mesa e caminhou até Henrietta antes de sugerir: "Que tal tomarmos um bom banho quente? Estou ficando dolorido de ficar sentado nesta cadeira o dia todo." Henrietta sorriu e acenou com a cabeça enquanto concordava. Isso soa engraçado. Como tal, as 2 raparigas fugiram para a grande casa de banhos construída no castelo, onde nadaram numa massa de água aquecida do tamanho de uma pequena piscina. Lindy voltaria à sua montanha de papéis depois de terminar um breve período de relaxamento. Tirania de Aço capítulo 124 Rendição do Norte. Berengar estava atualmente sentado na sede do poder dentro de Innsbruck. Ajoelhados diante dele estavam os lordes sobreviventes do Tirol do Norte. Tendo perdido seus regentes e a esmagadora maioria das forças que puderam reunir em sua desastrosa tentativa de retomar Innsbruck, esses homens ficaram com pouco apoio para se defender contra a invasão de Berengário. Vendo como esses homens estavam no controle das províncias mais próximas às forças de Berengário estacionadas em Innsbruck, eles sabiam que seus dias estavam contados e que o Tirol logo cairia nas mãos de Berengário. Esses homens relativamente sábios viajaram para Innsbruck para entregar oficialmente o norte a Berengar e, por extensão, ao Duque Lemar.
Berengário, que tinha um sorriso presunçoso, apoiava o rosto no punho enquanto ouvia os termos de rendição apresentados pelos lords. À frente do grupo estava um homem mais velho com longos cabelos brancos e barba combinando. Ele era um lorde que era o vassalo juramentado do barão de Landé, que era o homem que representava os interesses de cerca de uma dúzia de lordes do norte que se reuniram para se render oficialmente a Berengário. O homem manteve-se de pé com uma bengala e lentamente anunciou suas palavras. Visconde Berengar, em nome dos lordes do Tirol do Norte, apresentamos os termos de nossa rendição. Em primeiro lugar, vamos reconhecê-lo como autoridade reinante do Tirol até que o Duque Wilmar derrote o Conde Lothar e decida se sua família ou não permanecerá no poder. Em troca disso, queremos que você deixe nossos reinos em paz e não traga sua guerra à nossa porta. Sangue suficiente já foi derramado resistindo ao seu governo. Berengário acenou com a cabeça e sorriu graciosamente para o ancião. Eu aceito esta condição. Há mais alguma demanda? O senhor idoso assentiu enquanto continuava a falar os termos que a nobreza da região havia proposto para negociar sua rendição. Como você sabe, sofremos sabotagem em nossos estoques de alimentos durante este conflito. Como tal, solicitamos ajuda em relação à crise que estamos enfrentando agora em nossas terras. Berengário pensou um pouco sobre isso. Se a colheita deste ano foi excepcional para o seu território, não estava a ponto de poder alimentar os outros viscondes e baronatos. Demoraria algum tempo até que ele recebesse tais rendimentos. Como tal, ele seria forçado a comprar o grão às suas próprias custas e transferi-lo para esses lordes. No entanto, se ele não fizesse tal coisa, muitas pessoas inocentes morreriam de fome durante o restante do inverno, e ele seria diretamente responsável por isso. Como tal, ele decidiu morder a bala e pagar as despesas para abastecer essas regiões. Afinal, ele estava travando uma guerra para ganhar território e população para ajudar em suas crescentes ambições. Perder uma grande parte da população das terras que ele conquistaria por fome prejudicaria muito seu progresso futuro. Como tal, Berengário assentiu e concordou com esta condição também. Muito bem, eu pagarei para que seus estoques de comida sejam adequadamente reabastecidos. Mais alguma coisa? Esse homem mais velho acenou com a cabeça e falou de sua última condição. Se você vencer esta guerra e derrotar com sucesso a rebelião do Conde Lothar, e o Duque decidir nomear Liutbert como sucessor de seu pai, pedimos que você honre este acordo e não haja como um usurpador. De restaurar a autoridade do Duque Wilmar no Tirol, então você não terá problemas em aceitar esta condição. Isso colocou Berengário em uma posição difícil se ele aceitasse esse pedido, e ele não foi recompensado com o Condado do Tirol por seus esforços. Ele teria travado essa guerra em vão. Mas se negasse essa condição, estaria essencialmente tornando publicamente conhecido que na verdade nada mais era do que um usurpador, e isso encorajaria ainda mais as regiões restantes do Tirol a continuar a desafiá-lo. O que seria desastroso, pois ele não tinha homens suficientes para sitiar todas as cidades e vilas em todas as províncias do Tirol. Ele estava contando com algumas vitórias esmagadoras em províncias-chave para forçar seus inimigos à mesa de negociações. Seriam muito mais propensos a fazê-lo se acreditassem que Berengário estava agindo no interesse do Duque Wilmar, e não no dele mesmo. Esse Berengário bateu várias vezes com o dedo no braço da cadeira em que estava sentado antes de tomar uma decisão. Após vários momentos de quase silêncio, Berengário finalmente expressou sua decisão sobre essa condição. Eu aceito. Se isso é tudo, então reconheço a rendição do Tirol do Norte. Ver Berengário aceitar a terceira e última condição fez sorrir muitos dos outros fidalgos. Na verdade, além dos barões e viscondes, diretamente sob a vassalagem do Conde Lothar, a maioria dos nobres menores que viviam no Tirol não apoiava exatamente a rebelião de Lothar e estava apenas seguindo ordens. Com Berengário aceitando o mandato final, eles sentiram que ele estava agindo sinceramente como um leal defensor do duque, em vez de um homem que estava usando a crise atual para usurpar o condado do Tirol por sua própria ganância. Como resultado dessa rendição, o Tirol do Norte ficou temporariamente sob o controle de Berengário. Ele planejava marchar sobre o Tirol do Sul e Trento em breve para capturar o território restante do condado de Tirol. Por enquanto, Berengário tinha que pensar em uma maneira de convencer o Duque Wilmar a revogar o título de Conde do Tirol da dinastia von Habsburg-Innsbruck e nomear sua própria dinastia como os futuros condes do Tirol.
Mal sabia ele que quando o Duque Wilmar finalmente ouviu a notícia de que o Tirol do Norte havia se rendido a Berengar após pouco mais de um mês de combate, ele começaria a favorecer muito as habilidades de Berengário e se tornaria muito mais amigável com a ideia de fazer Berengário e dinastia von Kufstein, os condes do Tirol. Por agora, Berengário estava a reabastecer as suas forças e a dar-lhes um descanso, muito necessário. Levaria pelo menos uma semana antes que ele marchasse para o sul. Para sua sorte, Linde já havia implementado o processo de recrutamento e, em breve, teria reforços a caminho. Levaria apenas mais 2 meses para que vários milhares de homens terminassem o treinamento básico. Então Berengário seria capaz de repor suas perdas e até ganhar um aumento significativo no número de seus exércitos. Por favor, certifique-se de verificar meus outros vídeos. Tenho certeza